Boa noite, meu nome é Ana Luísa, eu sou a terceira C e eu vou falar sobre a evolução dos foguetes da China antiga até os dias atuais. Primeiro eu vou estar falando sobre a pólvora, onde foi criada, enfim. E também vou falar sobre os primeiros registros de foguetes. Bom, a pólvora ela foi inventada na China entre o século IX e o século X por alquimistas toyotistas, e a pólvora foi criada por nitrito de potássio, enxofre e carvão. Inicialmente, a pólvora foi inventada para fins de como, por exemplo, casamentos ou até mesmo fins religiosos, para algum tipo de comemoração, até chegar nos militares para ser utilizada em guerras ou até mesmo em curso, ou até mesmo em preparatório. Bom, eu vou falar sobre os primeiros registros de foguetes. Os primeiros registros de foguetes foi durante a dinastia Song, foi entre 960 a 1279. Ela foi criada depois de Cristo, né? Surgiram os primeiros registros não como um foguete, mas sim como uma flecha de fogo. Como era criada essa flecha de fogo? A flecha de fogo ela era criada com um bambu. Dentro do bambu eles colocavam pólvora e ateavam fogo. Assim que o pedaço de bambu com pólvora atingisse o chão, seria explodido e machucaria os seus rivais, né, os seus inimigos. Elas causavam danos e até confusão entre os seus inimigos. Meu nome é Emanuele e eu vou falar sobre os foguetes modernos. Os foguetes modernos surgiram ali no início do século XX com base a estudos sobre propulsão a jato. Um dos principais nomes sobre os foguetes modernos é Robert Goddard. Ele foi um cientista norte-americano. Em 1926, ele lançou o primeiro foguete moderno à base de combustível líquido, que é gasolina e oxigênio líquido. E depois desse lançamento, teve um marco inicial da história dos foguetes modernos. Agora eu vou falar sobre a aeroespacial e a corrida espacial. Primeiramente, a aeroespacial ela teve início em 4 de outubro de 1957, quando a União Soviética lançou o Sputnik 1, que foi o primeiro satélite artificial da Terra, e assim começou a exploração espacial pela humanidade, né, com desenvolvimento em satélites, missões tripuladas, sondas espaciais e estações espaciais. A corrida espacial, ela foi uma disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos, que ocorreu na década de 1950 a 1970, durante a Guerra Fria, e era uma disputa para ver quem lideraria a exploração espacial. Alguns eventos importantes durante a corrida espacial foi que em 1957 a União Soviética lançou o Sputnik 1 ao espaço. Em 1961, a União Soviética levou Yuri Gagarin ao espaço. E em 1969, os Estados Unidos ganham a corrida espacial com a chegada à Lua na missão Apollo 11. Eu vou falar sobre a reutilização dos foguetes. Os foguetes reutilizáveis são foguetes que você pode lançar ele mais de uma vez, porque antigamente você lançava um foguete e ele virava lixo espacial, ele era descartado. Agora tem empresas que elas consertam as peças do foguete e relançam novamente. Com isso, gerou muito menos custo, em até 70% que reduziu. Agora tem lançamentos mais frequentes, porque antes tinha que esperar meses para poder lançar outro foguete, agora eles podem esperar semanas ou podem lançar uma vez por semana.
e também reduzir o lixo espacial. Os custos diminuíram até porque a primeira parte, que é a parte do estágio 1, é a parte mais cara do foguete. E agora eles podem consertar e reutilizar. O marco histórico de 2015 foi que a SpaceX lançou teve o primeiro pouso vertical com o foguete Falcon 9. E em 2017 teve o primeiro foguete reutilizado. E isso foi uma coisa que foi bem sucedida, funcionou muito bem. De 2020 a 2024, teve mais de 250 lançamentos com foguetes reutilizáveis. Em até 20 vezes foram reutilizados cada foguete. Os desafios atuais são a resistência à temperatura, porque os foguetes têm que ter um material muito bom para conseguir aguentar o calor. Também o pouso preciso em plataformas oceânicas e inspeção rápida em larga escala. Oi, professor, meu nome é Ingrid Mirella. Eu vou falar sobre as contribuições teóricas fundamentais que foram Konstantin, e o sobrenome dele eu não sei falar, e o Hermann Oberth. O Konstantin e o Hermann Oberth eles foram considerados os pioneiros fundamentais da astronáutica teórica, lançando as bases conceituais para a exploração espacial. O Konstantin ele é um cientista russo e ele é frequentemente chamado o pai da astronáutica. E suas contribuições incluem a equação do foguete, do sobrenome dele, não sei falar, professor. Dessa forma, ela é fundamental e estabelece a relação entre a mudança na velocidade de um foguete e a velocidade de exaustão do motor, e as massas iniciais e a final do foguete. Essa equação ela demonstrou matematicamente a visibilidade do voo espacial. O conceito de foguete de múltiplos estágios. O Konstantin teorizou que os foguetes de múltiplos estágios, descartados partes vazias à medida de que o combustível é consumido, seriam necessários para atingir as altas velocidades requeridas para escapar da gravidade terrestre. Propulsores líquidos. Ele defendeu o uso de propelentes líquidos, como oxigênio líquido e hidrogênio líquido, como sendo muito mais eficiente do que propelentes sólidos para foguetes espaciais. Outras ideias visionárias foi que ele também concebeu ideias para estações espaciais, inclusive para atividades extraveiculares e sistemas biológicos de ciclo fechado para o suporte de vida em colônias espaciais. Ele calculou a velocidade orbital mínima da Terra. E o Hermann Oberth, ele é um físico e engenheiro alemão. Ele expandiu e popularizou as ideias do Konstantin, e suas contribuições notáveis incluem o livro. O nome do livro é O Foguete para o Espaço Planetário, que foi publicado em 1923. Esse trabalho detalhou os princípios do voo espacial, cálculos matemáticos para trajetórias de foguetes e a viabilidade de viagens interplanetárias. Propulsores líquidos e foguete de múltiplos estágios. O Oberth ele também defendeu o uso de propelentes líquidos e a construção de foguetes de múltiplos estágios para alcançar grandes altitudes e velocidades. Conceitos de engenharia espacial. Ele idealizou projetos para as estações espaciais, espelhos solares para iluminações terrestres e veículos de exploração lunar. Ele foi o primeiro a idealizar foguetes com múltiplos estágios e imaginar estações espaciais. A influência e mentoria. Bom, o Oberth ele teve um papel crucial na formação da próxima geração de cientistas de foguetes, incluindo não sei falar esse nome, von Braun, que liderou o programa de foguetes V2 na Alemanha,
e posteriormente o Programa Espacial Americano. Então, um resumo disso é que o Constantin ele forneceu a base teórica fundamental para a astronáutica com suas equações e conceitos pioneiros, enquanto Albert ele popularizou essas ideias, detalhando aspectos da engenharia e inspirou o desenvolvimento prático de foguetes e tecnologias espaciais. Foguetes reutilizáveis e inovação contemporânea, década de 2010 até anos recentes. Na década de 2010 até os anos recentes, eles testemunharam uma revolução no campo da astronáutica, com o desenvolvimento e a implementação de foguetes reutilizáveis. Essa inovação é liderada principalmente por empresas como a SpaceX e a Blue Origin. Ela representa uma mudança de paradigma na forma como acessamos o espaço, buscando reduzir drasticamente os custos de lançamento e aumentar a frequência de missões. Alguns principais marcos e inovações: o pouso controlado de foguete. A SpaceX ela foi pioneira ao desenvolver a tecnologia para realizar pousos verticais controlados de seus foguetes. Falcon 9 e a Falcon Heavy, não sei a pronúncia. Isso envolve o uso de propulsores para desacelerar o estágio principal do foguete e direcioná-lo de volta à Terra, para repousar em plataformas terrestres ou marítimas. A Blue Origin ela também alcançou sucesso em seu foguete New Shepard, projetado para voos suborbitais e também capaz de pouso vertical. A reutilização de estágios múltiplos. Inicialmente, o foco estava na reutilização do primeiro estágio, a parte mais cara do foguete. A SpaceX ela demonstrou a capacidade de reutilizar esses estágios diversas vezes, comprovando a viabilidade econômica da abordagem. A empresa também ela está trabalhando na reutilização do segundo estágio e até mesmo de carenagem de carga. Impacto na indústria espacial. Bom, a tecnologia de reutilização ela forçou outras empresas e agências espaciais a repensarem seus modelos de desenvolvimento e lançamento. Há um crescente interesse e investimento em tecnologias similares em todo o mundo. A redução de custos e aumento da acessibilidade. Bom, a reutilização de foguetes tem um potencial de reduzir significativamente o custo por quilograma de carga útil lançada ao espaço, tornando as missões espaciais mais acessíveis para uma gama maior de clientes, incluindo empresas privadas, governos e instituições de pesquisa. Maior frequência de lançamentos. A capacidade de reutilizar foguetes rapidamente permite uma maior frequência de lançamentos, o que é crucial para o desenvolvimento de constelações e satélites, missões de reabastecimento à Estação Espacial Internacional e futuras explorações espaciais, e desenvolvimento de novos veículos reutilizáveis. Além dos sistemas já operacionais, diversas empresas elas estão trabalhando em novos veículos de lançamento reutilizáveis, com diferentes abordagens e tecnologias, prometendo impulsionar ainda mais a inovação do setor. Então, em resumo, a reutilização de foguetes ela representa uma das inovações mais significativas e transformadoras na exploração espacial contemporânea, iniciada na década de 2010 e com avanços contínuos nos anos recentes, que é os anos de agora. Esta tecnologia ela está remodelando a indústria, tornando o acesso ao espaço mais barato.
é frequente e potencialmente... Sobre o Robert Gardich, ele lançou o primeiro foguete propelente líquido no dia 16 de março de 1926. Ele é um físico americano. O primeiro foguete que ele fez foi um foguete movido a propelente líquido, utilizando gasolina e oxigênio líquido. O foguete tinha o nome de Neil. Ele atingiu cerca de 12,5 metros de altura e percorreu cerca de 26 metros em apenas 2,5 segundos. Embora o modesto, esse experimento é um dos pioneiros, demonstrando que os foguetes com propelente líquido eram visíveis, abrindo um caminho para a exploração espacial moderna. Já na SpaceX e a revolução dos foguetes reutilizáveis, a SpaceX é fundada por Elon Musk, revolucionando a indústria aeroespacial ao desenvolver foguetes reutilizáveis. Em dezembro de 2015, a empresa conseguiu pousar com sucesso o primeiro estágio do Falcon 9 após um lançamento orbital, marcando um avanço significativo na revolução de custos e aumentando aumento da frequência de lançamentos espaciais. Desde então, a SpaceX aprimorou essa tecnologia, reutilizando propulsores em múltiplas missões e estabelecendo um novo padrão para a exploração espacial comercial. Sobre missões, desde as missões da SpaceX, desde o primeiro pouso bem-sucedido, a SpaceX utilizou várias missões, incluindo transportes de carga para a Estação Espacial Internacional, ISS, e lançamento de satélites. Alguns dos avanços recentemente da SpaceX é a Starship. A SpaceX está desenvolvendo o Starship, um foguete totalmente reutilizável destinado a missões interplanetárias, incluindo a colonização de Marte. A SpaceX também está impactando o comercial. A capacidade de reutilização de foguetes não apenas reduz custos, mas também aumenta a frequência de lançamentos, permitindo uma nova era de exploração espacial comercial. Algumas das parcerias da SpaceX colabora com agências espaciais e empresas privadas, expandindo as possibilidades da exploração espacial. A visão a longo prazo da SpaceX é que o Elon Musk tem uma ambição de tornar a humanidade uma espécie multiplanetária, e a SpaceX está na vanguarda dessa visão. Sobre o foguete reutilizável, o design do Falcon 9 permite que o primeiro estágio do foguete retorne à Terra e seja reutilizado, o que reduz significativamente os custos de lançamento. Algum do legado do Robert Gold, a teoria, seus experimentos pavimentaram o caminho para o desenvolvimento posteriormente na tecnologia de foguetes, influenciando tanto a NASA quanto a indústria aeroespacial. Alguns dos reconhecimentos dele é que na época muitos duvidaram de suas ideias, mas seu trabalho foi fundamental para a futura corrida espacial. Goddard é frequentemente chamado de o pai da astronáutica por suas contribuições. Algumas da teoria deles, ele publicou um livro chamado A Method of Research Extreme Altitude, onde descreveu os conceitos fundamentais sobre a propulsão e a física dos foguetes. Algumas das invenções dele, Goddard não apenas lançou o primeiro foguete de propelente líquido, mas também fez várias inovações, com o uso de válvulas para controlar o fluxo de propelente e o desenvolvimento de motores de foguetes que funcionavam em vácuo. Expansão global da tecnologia de foguetes. O desenvolvimento de foguetes está crescendo em várias regiões do mundo. Na Europa, a ESA criou uma família de foguetes Ariane, com destaque para o Ariane 6, que oferece lançamentos mais eficientes de menor custos, fortalecendo
a posição europeia no mercado espacial. Já na Índia, a ISRO obteve importantes avanços, como a missão lunar Chandrayaan-2 e o uso bem-sucedido do foguete PSLV, conhecido pela sua confiabilidade em lançamentos de satélites. Já no Brasil, a IEB investe no desenvolvimento do veículo lançado de microsatélites VLM e na modernização do Centro de Lançamentos de Alcântara, buscando fortalecer a participação brasileira no setor espacial global. Futuro da tecnologia de foguetes. A tecnologia de foguetes caminha para avanços importantes com o desenvolvimento de motores nucleares e sistemas de propulsão elétrica. Motores nucleares prometem viagens mais rápidas, reduzindo o tempo de missões para planetas distantes, como Marte. A repulsão elétrica permite a maior eficiência no uso de combustível, ideal para missões de longa duração no espaço profundo. As inovações vão tornar as missões espaciais mais ambiciosas, seguras e acessíveis, abrindo novas fronteiras para a exploração do universo.